Bom dia, estamos dando início a mais uma aula do nosso canal. Após a vinheta, como retornaremos com a nossa videoaula. Hoje vamos abordar trigonometria no triângulo retângulo. A trigonometria no triângulo retângulo é o estudo sobre os triângulos que possuem um ângulo interno de 90 graus chamado ângulo reto. Composição do triângulo retângulo. Então ele é composto do quê? O triângulo retângulo é formado por catetos, são lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus. Classificado em cateto adjacente e cateto oposto. Hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, sendo considerado o maior lado do triângulo retângulo. Acompanhe a ilustração. Então você pode ver que você tem a hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus. E os dois catetos. Um deles é adjacente, o outro é o cateto oposto, dependendo do ângulo que está sendo analisado. Antes de continuar com o estudo do triângulo retângulo, vamos ver outros triângulos. Então nós temos o triângulo é a figura mais simples e uma das mais importantes da geometria. Ele possui propriedades e definições de acordo com o tamanho de seus lados e a medida dos ângulos internos. Quanto ao lado do triângulo, pode ser classificado da seguinte forma: equilátero possui todos os lados com medidas iguais. Isósceles possui dois lados com medidas iguais. E o escaleno possui todos os lados com medidas diferentes. Quanto aos ângulos, o triângulo pode ser também classificado quanto ao ângulo. Então você tem aí octágono, que possui ângulos internos com medidas menores que 90 graus. O obtusângulo possui um dos ângulos com medidas maior que 90 graus e o retângulo, que possui um ângulo com medida de 90 graus, chamado também como ângulo reto. A trigonometria, trígono é igual a triangular, metria, medida. Teve origem no estudo das relações entre as medidas dos lados e do ângulo de um triângulo e em particular do triângulo retângulo. Cálculo de rampas, inclinação adequada para cadeirantes. Então você tem aí, nesse esquema aí, 20 metros é o deslocamento, né? A altura que deu lá no patamar de chegada foi de 1 metro. E a inclinação de 5%. Então a inclinação é igual a H, que é a altura, vezes 100 dividido pelo comprimento. Índice de subida. Para cada ponto P alcançado na subida, temos um percurso, um afastamento e uma altura. Exemplos. Então você tem essa figura, essa ilustração, que está mostrando a hipotenusa é o percurso, o afastamento é um cateto e a altura é outro cateto. Observe a rampa e a tabela a seguir. Então você tem uma rampa e a tabela ao lado direito. Tem o ponto A, 2 metros de afastamento, 1 metro de altura. Ponto B, 4 metros de afastamento, 2 metros de altura. Ponto C, 8 metros de afastamento, 4 metros de altura. E o ponto D, 12 metros de afastamento, 6 metros de altura. Para cada um dos pontos, a razão entre a altura e o afastamento correspondente é dada por... Então você tem lá ponto A, altura dividido pelo afastamento, que é igual a meio. Ponto B, altura dividido pelo afastamento, que é igual a meio. Ponto C, altura dividido pelo afastamento, que é igual a meio. Ponto D, altura dividido pelo afastamento, que é igual a meio. Note que a razão entre a altura e o afastamento para cada ponto da mesma subida é constante. É sempre a mesma no exemplo dado. Essa constante é meio. E ela damos o nome de índice de subida. E aí está dada a fórmula. Índice de subida é igual a altura dividida pelo afastamento. Uma questão: que subida é mais íngreme? Uma de índice 1 ou outra com índice 1/3? Vou dar um tempo para vocês responderem e retornaremos dentro em breve com a resolução dessa questão. Voltando aqui, nós temos índice, é a altura dividido pelo afastamento, que é igual a 1. A altura do afastamento é igual a afastamento. Índice, a altura dividido pelo afastamento, que é igual a 1/3. Afastamento é igual a 3 vezes a altura. Portanto, a subida mais íngreme é a de índice 1. Não precisa calcular muito, você sabe que 1/3 é menor que 1, ok? Mais uma questão. Uma determinada rampa
temos os dados da tabela abaixo. Complete a tabela e calcule o índice de subida. Vou dar um tempinho para vocês calcular e retornaremos dentro em breve com a resolução desta tabela. Resolvendo a tabela, chegamos a esses resultados. E aí, o índice de subida é igual a 2. Outra questão. Numa subida de índice igual a meio, se nós afastarmos 50 metros, a quantos metros nos elevamos do chão? Vou dar um tempo para vocês resolverem e retornaremos dentro em breve com a resolução. Retomando aqui, a altura dividido por afastamento é igual a meio. Altura dividido por 50 é igual a meio, que vai dar 2 vezes a altura igual a 50, a altura igual a 50 dividido por 2, a altura igual a 25 metros. Bom, acertaram aí? Espero que tenham acertado todos. Uma outra questão. Numa subida de índice igual a 2/5, se elevarmos a altura a 4 metros, qual será o afastamento correspondente? Vou dar um tempo para vocês responderem e retornaremos dentro em breve. Voltando aqui com a resolução, aí passo a passo, vimos aí que o afastamento é igual a 10 metros. Eu me lembrei de um detalhe, que esse tipo de exercício eu vi numa apostila, né, do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio do Estado, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, relacionando o ângulo de subida e o índice de subida. Até agora verificamos quanto uma subida é íngreme usando o ângulo de subida, ou então o índice de subida. Então você está vendo aí essa ilustração e está vendo essa outra ilustração. O que acontece? Quanto maior o ângulo de subida, mais íngreme é a subida. Quanto maior o índice de subida, mais íngreme é a subida. Será que podemos associar esses dois coeficientes numa mesma subida? É o que veremos a seguir. Para isso, vamos observar a ideia de tangente. Usaremos a palavra tangente para associar a medida do ângulo de subida e o índice na mesma subida. A tangente do ângulo de subida é igual ao índice de subida associado, indicaremos por K1. Tangente de um ângulo de subida K é igual a K1. Tangente de alfa é igual a K1. Tangente é igual a altura dividido pelo afastamento, índice de subida. Então você tem o triângulo aí ilustrado, a altura e o afastamento. Tomamos o exemplo. Você tem lá um triângulo onde você tem o afastamento valendo 4 e a altura 3. E o outro triângulo, afastamento 7 metros e a altura 5. Índice de subida é a primeira, ou tangente 3/4, índice de subida é a segunda, ou tangente beta 5/7. Como 3/4 é maior que 5/7, a primeira subida é mais íngreme. Tomamos a ideia de seno. Em qualquer subida podemos determinar a razão entre a altura e o percurso, que será o número indicado por K2 e chamamos de seno de alfa. Observe a figura. Seno de um ângulo de subida é igual a K2, seno de alfa é igual a K2. Seno de alfa é igual a altura dividida pelo percurso. Temos agora a ideia de cosseno. Em qualquer subida, podemos determinar a razão entre o afastamento e o percurso, que será um número que indicaremos por K3, chamaremos de cosseno de alfa. Afastamento dividido pelo percurso, número K3. O número K3 da mesma forma que a medida do ângulo de subida indica nos quantos a subida é íngreme. Observe a ilustração. Então você tem a hipotenusa, é o percurso, um dos catetos é o afastamento e outro cateto é a altura. Cosseno do ângulo de subida K3, cosseno é igual a K3, cosseno de alfa é igual a afastamento dividido pelo percurso. O triângulo retângulo, definições. Considerando a seguinte subida, observamos que você tem essa ilustração, percurso, está lá ângulo de subida, afastamento e altura. O triângulo OPQ é retângulo com ângulo reto em Q. O percurso e a hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto. O afastamento e a altura são catetos, lados que formam o ângulo reto. O afastamento é o cateto adjacente,
ao ângulo alfa e a altura é o cateto oposto ao ângulo alfa. Resumindo, tangente de alfa é igual cateto oposto de alfa dividido por cateto adjacente. Seno de alfa é o cateto oposto de alfa dividido pela hipotenusa. E cosseno de alfa é o cateto adjacente de alfa dividido pela hipotenusa. Vamos praticar. Uma rampa lisa de 10 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? Vou dar um tempo para vocês responderem e retornaremos dentro em breve com a resolução. Observe a resolução. Modelo matemático. Então você tem lá a hipotenusa igual a 10, o ângulo 30 graus, oposto ao ângulo 30 graus tem a altura x. Então ficou lá. Pelo desenho temos 10 a medida da hipotenusa, x a medida do cateto oposto ao ângulo 30 graus. Seno de 30 graus é igual a meio, que é igual a x sobre 10. 2x é igual a 10, x igual a 5. Logo, a pessoa eleva-se verticalmente 5 metros. Espero que tenha acertado. Mais uma questão. O ângulo de elevação do pé de uma árvore a 50 metros da base de uma encosta ao topo da encosta é 60 metros. Que medida deve ter um cabo para ligar o pé da árvore ao topo da encosta? Vou dar um tempinho para vocês resolver e voltaremos dentro em breve com a resolução. Conforme o modelo matemático, temos aí hipotenusa igual a x, ângulo de 60 graus e o cateto adjacente ao ângulo 50. Então ficou como? Pela figura temos 50 a medida do cateto adjacente, o ângulo de 60. E x a medida da hipotenusa. Cosseno de 60 igual a meio, igual a 50 sobre x, x igual a 100. Logo, a medida do cabo deve ser de 100 metros. Espero que vocês tenham acertado. Chegamos ao final de mais uma aula do vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inscrevam e aproveite bem a nossa aula. Pessoal, para mim foi um imenso prazer estar com vocês mais uma vez no nosso canal, falando desse assunto que é muito importante. Espero que tenham gostado e façam bom proveito nos estudos de vocês.